é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Louvado seja o nome de Deus. Muito obrigado, Ministério da Música. Você percebe que a igreja do NASP São Paulo não é uma igreja que apenas prega, mas é uma igreja que vive as ações do Evangelho. Talvez você pense assim: por que tanto recado, tanta demora? Olha que trabalho lindo que os Calebes vão fazer. Depois de algumas semanas de férias, estamos de volta e vamos ter uma bela semana de oração jovem com o pastor Jefferson Silva. E a partir de agosto, então, nós vamos ter uma programação muito intensa, muito forte espiritualmente falando. Estou muito feliz, muito alegre, grato a Deus por estar aqui na igreja. Esperamos no mês de agosto reabrir a igreja. Esperamos começar a atender nossos membros outra vez. Todavia a igreja está trabalhando, mesmo que ela não esteja presente aqui, a igreja de Deus está trabalhando. Eu quero que você pegue a Bíblia, a palavra do Senhor. Querido membro da igreja do NASP, querido irmão, onde quer que você esteja, nós vamos estudar um tema hoje revelado por Deus. Mas agora leia comigo o Apocalipse 1, verso 1 até o verso 3. Porque eu quero que você entenda que o tema dessa manhã, o juízo final, ele não é humano, ele parte de Deus. Esse parte de Deus, ele deve ser pregado, deve ser expressado, contado, falado, anunciado aos seres humanos. Apocalipse 1, verso 1 até o verso 3 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, Jesus Cristo, enviando por intermédio do anjo Gabriel, o seu anjo, que substituiu Lúcifer, notificou ao seu servo João, o apóstolo do amor, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Feliz, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O título do sermão desta manhã: o juízo final, a morte eterna. Eu quero antes mostrar aqui algumas coisas, uma citação que o Dr. Alberto Tim, diretor associado do White State, do nosso Centro White Mundial, enviou uma citação para mim, de dons proféticos. Eu gostaria de ler essa citação para você entender o que nós vamos pregar nessa manhã. E depois nós vamos orar a Deus, para que você perceba que essa mensagem é uma mensagem de amor, porque toda profecia é um aviso do coração amoroso de Deus. Guarde essa frase: a profecia é um aviso de um coração de um Deus que ama. Por isso ele anuncia, por isso ele avisa, por isso ele profetiza. Coloca o PowerPoint para mim, eu quero ler essa citação. O juízo final é o tema que nós vamos pregar hoje em Apocalipse 20, do verso 7 em diante. Agora presta atenção, eu não conhecia essa citação que o Dr. Albert Tim mandou para mim lá do White State. Os pregadores não devem ter escrúpulos. Eu vou explicar essa palavra que muitas vezes é usada apenas no aspecto negativo, mas ela tem um aspecto positivo. Os pregadores não devem ter medo, não devem ter receio, não devem ter dúvidas, não devem capitular. Os pregadores não devem ter escrúpulos em pregar a verdade como ela está na palavra de Deus. Deixem a verdade cortar. Parece algo que não vem de Deus, mas é de Deus. Deixem a verdade cortar. Foi-me mostrado que os ministros não têm mais sucesso porque receiam, ou seja, tem muitos escrúpulos em ferir sentimentos, receiam ferir sentimentos, tem medo de não serem corteses,
baixam o padrão da verdade e, se possível, escondem a peculiaridade de nossa fé, a distinção de nossa fé, a fé na palavra de Deus. Vi que Deus não poderia fazê-los bem-sucedidos. A verdade deve ser apresentada e instada à necessidade de uma decisão. É o que nós vamos fazer nessa manhã. Vamos pregar a verdade, apelando para uma decisão, porque nós estamos vivendo em tempos solenes, e como os falsos pastores estão a clamar paz e a pregar coisas suaves, os servos de Deus devem clamar em alta voz, não poupar e deixar o resultado com Deus. Volta para mim aqui. Volta para mim aqui. Onde que eu olho, Moshe? Volta para mim aqui. Isso aqui não é meu. Nenhum pastor tem a intenção de ferir e de machucar. A profecia é um ato revelativo do amor de Deus, é uma revelação de Deus para Jesus, através de Jesus, do próprio Cristo. Passou pelo anjo Gabriel e foi entregue a quem? Ao apóstolo do amor. Eu quero perguntar para você, por que Deus escolheu o apóstolo do amor para anunciar o juízo final? Diz para mim, se não é uma mensagem de amor. Então nós, os pastores, os servos de Deus, os atalaias, os arautos da mensagem. Sabe qual é o problema, irmãos? Nós estamos vivendo num tempo de frivolidades. O solene, o sério, aquilo que é importante, questões de vida eterna ou morte eterna, deixam de lado. Você sabe que Deus é amor, você sabe que a salvação é pela fé, você sabe que os nossos méritos não nos recomendam a Jesus, mas você também tem que saber que sem a santificação ninguém entrará no reino dos céus. Seguindo lá, por favor, volta para mim. Você assistiu o que está acontecendo na Europa Ocidental essa semana? 6 países, especialmente a Alemanha e a Bélgica, mais de 100 pessoas, já passaram mais de 100 pessoas mortas. Apenas numa cidade perto de Colônia, mais de 1.300 pessoas desaparecidas. Foi como uma enchente comparada a um tsunami, em poucas horas. Destruiu várias cidades. O mundo naquela região está de cabeça. Essa aqui é uma cratera na cidade, nessa região ali da Alemanha. Infelizmente, irmãos, mais de 1.000 pessoas estão desaparecidas, provavelmente já estejam mortas. Agora veja, tudo no mundo está em agitação. Os sinais dos tempos são cheios de preságios. Os acontecimentos por vir projetam sua sombra diante de si. Olha essa citação. Os acontecimentos por vir projetam sua sombra diante de si. O que é isso? Profecia? O Espírito de Deus está sendo retirado da terra, e calamidade segue-se a calamidade em terra e mar. Há tempestades, terremotos, incêndios, e agora a profecia se cumpre: inundações, homicídios de toda espécie. Quem poderá ler o futuro? Quem poderá ler o futuro? Onde está a segurança? Não há certeza em coisa alguma humana ou terrena. Ok? Pode tirar, volta para cá agora. Eu convido você então a abrir a palavra de Deus no texto que nós vamos estudar nessa manhã. Apocalipse 20, do verso 7 até o verso 15. Pegue a Bíblia, a palavra de Deus, e deixa aberta aí. Apocalipse 20, do verso 7 até o verso 15. Irmãos queridos, eu não tenho nenhuma pretensão, porque eu já entendi há muito tempo que Deus, Ele usa a personalidade humana, Ele usa um instrumento humano. Deus, na sua condescendência e na sua misericórdia, faz passar a mensagem pelo ser humano para alcançar outro ser humano. Mas não é o pastor, não é o ser humano que transforma outro ser humano, é o Espírito Santo. E eu oro muito durante a semana. Eu oro quando chego na igreja, na minha sala. Eu oro quando chego aqui, para que Deus pregue, para que Deus fale, para que o milagre aconteça na sua vida da parte de Deus. Eu quero orar nessa manhã pela Isadora, uma garotinha de 3 anos, lá da cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul. Ela está com sequelas gravíssimas e foi para a UTI. E a sua tia, a irmã Dirlene, fez job de oração. E assim eu quero orar por você também. E orar para que a palavra de Deus possa cortar o seu coração e a sua vida, como uma espada, dividir você desse mundo, separar você desse mundo. Ore a Deus comigo para que essa mensagem venha da parte do Senhor e seja Deus que pregue para você. Nosso Deus e nosso Pai, tenho consciência, Senhor, temor e tremor, de que ao estar pregando a palavra do Senhor,
o eu seja escondido e Jesus Cristo possa ser aquele que use a voz, que use a mente, que use a espada do Espírito, e que o Espírito Santo de Deus pregue ao teu povo. Vamos estudar um capítulo da Bíblia, o juízo final, revelado por Deus o Pai a seu Filho Jesus Cristo, que transmitiu ao seu anjo assistente Gabriel, que levou ao apóstolo do amor, dizendo: esse é um recado do meu amor. Haverá um dia de acerto de contas, onde os ímpios, Satanás e os anjos maus serão mortos. Pai amado, que o Espírito de Deus pregue. Eu oro pela pequena Isadora, lá de Bagé, no Rio Grande do Sul, essa indefesa criança de 3 anos que está num estado gravíssimo na UTI. Que a mão de Deus opere o milagre na sua vida, para esta vida ou para a eterna salvação. Cuida desta criança, cuida de todos os que estão doentes, necessitados, especialmente, ó Deus, os doentes emocionais, as pessoas que lutam com suas falhas neurais, com as suas debilidades nos seus neurônios, nas suas sinapses. Ó Deus, se alguém está sofrendo emocionalmente, que seja abraçado pelo Espírito Santo. Jesus querido, prega, fala nessa próxima hora, nesse próximo momento. Ó Deus, por favor, que em cada lar, que cada irmão, que cada irmã que está segurando a tua palavra nessa hora, receba a unção do Espírito de Deus. Prega, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode erguer um pouquinho o som para mim, eu vou baixar aqui então a minha entonação. Apocalipse 20, o verso 7 em diante, está falando o que ocorre logo após o milênio. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, isso através da segunda ressurreição, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, os representantes de todos os inimigos de Deus, a fim de reuni-las para a peleja. O número deles é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e sitiaram a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. A palavra é devorou, terminou de queimar tudo. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como o falso profeta, os 2 poderes de Apocalipse 13, e serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos, ou seja, uma ação concluída, uma ação consumada. Verso 11, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono de Deus, é o juízo final. Então abriram-se os livros da vida deles, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, onde não tinha o nome deles, e os mortos foram julgados segundo as suas obras que estavam nos seus livros, conforme se achava escrito nos seus livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos, o lugar dos mortos será morto também, que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, o lugar da morte, foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o juízo final, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Muito bem, eu comecei a introdução dessa mensagem dizendo que toda a profecia é um aviso do amor de Deus. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Você crê que Abel amava seu irmão Caim e o repreendia por amor para que ele obedecesse a Deus? Você crê que Noé amava o povo pré-diluviano ao anunciar o juízo de Deus sobre aquela geração ímpia? Você crê que Abraão, você crê que Ló, você crê que Deus amavam Sodoma e Gomorra? Você crê que Moisés amava aquele povo rebelde que peregrinou com ele 40 anos no deserto, mesmo que Deus os repreendia? Você crê que Deus amava o seu povo quando derramava juízo sobre eles? Você crê que Jesus amava os cambistas no templo quando foi ali aparentemente duro, cruel? Você crê que Jesus amava os fariseus e saduceus? Você crê que Jesus amava a cidade de Jerusalém? Você acha que Jesus foi duro com ela? Quando ele chorou e disse: eu gostaria de salvar vocês, mas vocês não quiseram?
Você crê que João amava a igreja? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Por que Deus escolheu o apóstolo do amor para escrever o Apocalipse? Irmãos, o apóstolo Paulo, na carta a Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios 13, fala que sem amor a profecia não tem valor, nada tem valor. Então a profecia de Deus, ela tem que estar inserida no contexto do amor de Deus. E Deus escolheu aquele que mais próximo dele esteve na terra, na pessoa de Jesus Cristo, o apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João, as cartas de João, onde ele repreendia o erro, o pecado. E o apóstolo do amor escreveu o Apocalipse. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, você que me ouve, a profecia é um ato, é uma atitude, é uma revelação de Deus, e Deus é amor, Jesus é amor, o Espírito Santo é amor, e o apóstolo do amor escreveu, que está em Apocalipse 20, do verso 11 até capítulo 20, do verso 7 até o verso 15, nós vamos nos deter mais do 11 ao 15, então eu quero que você grave bem isso, a mensagem de Deus é uma mensagem de amor. Você crê que Paulo, Pedro, Judas amavam a igreja primitiva? Leia a carta do irmão de Jesus Cristo, o meio-irmão Judas, aparentemente uma carta dura. A carta de Tiago, uma carta dura. Muitas palavras do apóstolo Paulo duras, porque amavam a igreja, queriam salvaguardar o povo de Deus. Então você não pode dizer que a mensagem profética não é uma mensagem de amor. Essa é a mensagem de amor, um amor que avisa, um amor que anuncia. Esse é o papel do atalaia. Agora, eu quero que você leia um texto comigo. Ezequiel capítulo 33. Eu vou pedir que você erga um pouquinho o som para mim, que eu vou baixar aqui, que eu estou falando um pouquinho alto demais, daqui a pouco vai a minha voz. Eu gosto de falar alto. Apenas 11 versículos, assim tá bom, o retorno um pouquinho mais. O dever do verdadeiro atalaia. Veio a minha palavra, achou aí Ezequiel 33, verso 1 até o verso 11. Suporte a leitura desse texto da Bíblia. Muitos não suportam, nem a leitura da Bíblia. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, por seu pregador, por seu sentinela, por seu guarda, e vendo o atalaia que a espada vem sobre a terra, e se o atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, e se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça, porque o atalaia avisou. Ele ouviu o som da trombeta, diz o verso 5, e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas, se o pregador, se o pastor, se o sentinela, se o atalaia, aquele que deve vigiar sobre a torre, que se ele vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, ele foi abatido na sua iniquidade, mas o sangue demandarei do atalaia, do pastor, do pregador. O sangue está em nossas mãos. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a minha palavra, a palavra da minha boca, e lhe darás aviso da minha parte. É isso que eu quero que você entenda. O papel do pastor é pegar a palavra da boca de Deus e pregar aquilo que Deus profetizou. O pastor não é um profeta, ainda não. Eu espero estar vivo para viver a profecia de Joel 2, 28. Os filhos de Deus, jovens, velhos, crianças, cheios do Espírito, vão profetizar. Mas o papel do pastor é exatamente isso aqui, irmão querido. Leia comigo o verso 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. É da minha boca, diz Deus, é da minha parte. Não é da parte do pastor Gilson, não é da parte da igreja adventista do sétimo dia, é da parte de Deus o que você vai ouvir nessa manhã. E eu espero que você entenda que isso é um ato de amor de Deus.
Se eu disser ao perverso, o verso 8, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho mau, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Você entende a responsabilidade de um pastor? Você entende a responsabilidade de um pregador nesse tempo solene que a gente está vivendo? Contando historinhas, bebendo em fontes filosóficas humanistas, progressistas. Irmãos, nós temos que voltar aos marcos antigos, voltar à palavra de Deus, às coisas que realmente vão permanecer. Verso 10, tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Veja o verso 11, diz-lhe, pois, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, não tenho prazer na morte do perverso, não tenho prazer na morte do pecador, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos e convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque a vez de perecer, morrer, ó casa de Israel. Ezequiel estava com o povo, e ele foi, depois eu vou mostrar ali, foi conduzido com o povo para o cativeiro babilônico. Deus já havia anunciado através de vários profetas menores, como Abacuque, profetas maiores, como Jeremias. Deus havia anunciado, vocês irão para o cativeiro. O que eles fizeram com os profetas? Maltrataram, surraram, prenderam, mataram alguns, não deram ouvido à voz de Deus. Sabe, irmãos queridos, as coisas estão muito banalizadas, e é papel da igreja, é papel desse púlpito, é papel nosso como pastores anunciar, como nós lemos ali, o que virá amanhã, não sabemos. Agora é interessante, eu quero fazer uma análise com você. A chanceler Angela Merkel está nos Estados Unidos, uma mulher, uma líder, e mandou um recado para o povo alemão. E logo em seguida, Úrsula, a presidente da União Europeia, fez um apelo para que leis duras, para que continuem estudos e tratados. Isso vai envolver a fé, porque o mundo está vivendo esse colapso ambiental, e leis serão instituídas e o povo de Deus de alguma forma vai ser atingida. Os satélites haviam feito previsões de que viriam temporais, mas jamais naquela magnitude em tão pouco tempo. Agora veja, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Eu fiquei ontem assim, quando a minha esposa falou, eu não tinha olhado, mas eu parei para estudar um pouquinho, ou aliás, olhar mais o que estava acontecendo. E você tem que ter a noção, você tem que ter um pouco de sensibilidade para entender algumas frases. A apresentadora de um telejornal muito famoso disse assim: a ciência vem gritando, atenção humanidade, atenção humanidade. E quando ela falou isso, eu falei assim, meu pai, uma apresentadora de um telejornal, no momento nobre, diz assim, a ciência está gritando, presta atenção humanidade. A ciência precisa ser o atalaia? Os meteorologistas alertam que os próximos eventos climáticos do mundo serão mais fortes, mais intensos, piores, e sobretudo eles serão mais frequentes. Isso é profético. Precisam meteorologistas falar isso? Precisa a ciência dizer assim, presta atenção humanidade? As pedras estão clamando. E você acha que vir aqui anunciar a mensagem da parte de Deus é ser ruim, é ser duro, é ser uma pessoa má, é não querer o bem? Agora tem uma coisa, a Bíblia diz assim, o perverso precisa se converter. Quem não nascer do espírito da água não herdará o reino de Deus. Não é uma ameaça. Você vai entender por quê. Vou repetir, a ciência vem gritando, atenção humanidade. Uau, fiquei pensando, logicamente ela falou no aspecto apenas humano. Os meteorologistas alertam que os eventos climáticos serão mais frequentes, piores. E os profetas de Deus
A profecia de Deus deve ser pregada sem hesitação, sem escrúpulos, ou seja, sem medo. A palavra escrúpulo, vai estudar depois no dicionário, não é uma palavra essencialmente negativa, ela tem um aspecto negativo, mas significa ter coragem, firmeza e decisão. Vamos lá, irmãos, a palavra atalaia é um termo árabe que significa torre de observação. Designa o ponto mais alto de onde se vigia. É a pessoa encarregada de vigiar e avisar se ocorrer ameaça. É uma sentinela. Então, as cidades muradas, uma torre a mais alta ficava uma atalaia, não tinha o binóculo, né? Ficava a atalaia, o sentinela vigiando. Se um exército se aproximava, ele tinha a obrigação, ele tinha o dever de anunciar. Os inimigos estão chegando, a guerra está chegando. O atalaia, o sentinela não podia dormir, ele tinha que tocar a trombeta, e a trombeta tem vários sons, e dependendo do som era guerra, tinha que anunciar. E a Bíblia diz que Deus chamou Ezequiel como um atalaia, e ele deveria fazer isso, e ele fez. Com 30 anos foi alçado ao ministério profético, foi para o exílio babilônico em 597. Todavia, Ezequiel era um homem com um senso aguçado da santidade divina, um atalaia nos últimos dias de Judá como nação independente. Ele foi fiel na comunicação das mensagens de julgamento e esperança da parte de Deus. A profecia, querido irmão, a mensagem do juízo final não é uma ameaça, não é para você ter medo, é um aviso do amor de Deus do que vai acontecer, para você escapar, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, do perverso, do não convertido. Deus quer salvar, por isso Ele avisa. Judá viveria o seu último ciclo como nação independente, porque depois se afastaria de Deus e negaria Jesus Cristo, e Ezequiel cumpriu fielmente o seu papel, como Daniel, como Jeremias e como tantos outros. Volte a Bíblia para Apocalipse, e vamos agora para as aplicações, aquilo que realmente vai acontecer. Apocalipse 20. Eu vou ler agora apenas os versos 11 até o verso 15. O juízo final. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, agora ressurretos, os grandes e os pequenos, não importa a posição, postos em pé diante do trono de Deus. Então abriram-se os livros, a vida de cada um deles. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, segundo as suas escolhas e decisões, de acordo com a luz que tiveram, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos e os que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, a morada dos mortos, foram lançados para dentro do lago de fogo. O último inimigo a ser destruído é a segunda morte, o lago de fogo. Agora vem a advertência de Deus, hoje, para mim e para você. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, se o seu nome não está no livro da vida, está no livro da morte, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Muito bem, vamos fazer um resumo aqui, depois vamos estudar verso por verso. Termina o milênio. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, todos os anjos remidos se preparam, descem à terra. Jesus escolheu um monte, segundo a profecia de Zacarias 14, 4, 5 e 9 e 10. Jesus escolheu o Monte das Oliveiras, e há várias razões para isso. Os seus pés pousam sobre o Monte das Oliveiras, aonde ele dormiu ao relento, aonde agonizou por você e por mim no Getsemane. Aquele monte abre-se, uma grande planície ao redor. Os remidos descem com Jesus. De repente os remidos olham para o céu. Desce a cidade santa, a nova Jerusalém, a cidade eterna de Deus. Imagine essa cena. Aonde que eu olho? Eu vou olhar aqui. Imagina você essa cena junto comigo.
Deus me deu o privilégio de ir ao Monte das Oliveiras 3 vezes. Cada vez que vou lá eu lembro disso. Imagine essa cena. Você ali, salvo, glorificado, junto com Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, seu anjo, a sua família, seus filhos, suas filhas, as pessoas que você ama. Você olhar e ver Jerusalém descendo, entrando na atmosfera desse mundo. Há uma comoção, a terra e o céu fogem, quer dizer, há uma nova criação. Porque imagina uma cidade de ouro entrar nesse mundo. Imagina o impacto disso, se um meteoro faz isso. A cidade santa desce, pousa sobre aquela planície preparada por Jesus. E então Jesus ressuscita todos os ímpios, desde Caim, o primeiro ímpio não convertido. Todos os ímpios ressuscitam. Satanás se empolga, ele se empolga. E ali estão os maiores generais, os homens mais hábeis, os gigantes da antiguidade, que viveram cerca de 1000 anos, que usaram a sua inteligência, a sua capacidade mental para a maldade. E Satanás diz assim: eu ressuscitei vocês. Ele não se apresenta como um anjo caído, ele se apresenta como um príncipe, como um líder, como um general. Ele se reveste de poder e de autoridade e diz para aquela vasta assembleia reunida naquele lugar: eu ressuscitei vocês. E eles creem. E então ele diz assim: esta cidade poderá ser nossa, os portões estão abertos, vamos invadi-la, vamos tomar posse, eu sou o príncipe deste mundo. E quando Jesus ouve isso, Jesus pega os remis e diz: não, aqui quem manda sou eu. Irmãos queridos, eu quando leio o último capítulo do grande conflito, o final e glorioso triunfo, quem manda aqui sou eu. É isso que eu entendo ali. Eu sou o general, eu sou o Deus de Israel, eu sou o Salvador, eu sou o Senhor. Os portões da cidade estão abertos, mas o meu povo entrará na tua frente, Satanás, Hasatã, inimigo, adversário. Jesus pega os remidos e diz: entre na cidade. Todos nós entramos na cidade, os portões são fechados. Mesmo assim, armas poderosas são preparadas, não sabemos quantos dias, semanas, não sabemos quanto tempo, mas eles preparam um arsenal para tentar invadir um plano originado ali por Satanás, os grandes homens. Você tem que ler todo o capítulo, é muita coisa. Mas de repente sobe um trono, Jesus novamente perante os ímpios, perante todos os perdidos, os salvos, e todo o universo criado estará assistindo um drama. Imagine um filme que vai passar um drama. Sobe o trono, novamente Jesus é entronizado. Ao lado dele está o heróico Paulo, o ardoroso Pedro, o amorável e amante João, os mártires que deram a vida por Jesus. Eu imagino ali Lutero, Zwinglio, Wycliffe, Savonarola, John Hus. Eu imagino os heróis da fé, aqueles que deram a vida, João Batista. Ao lado do trono, um grupo especial. Jesus pega a sua santa lei, levanta a sua santa lei. E quando Jesus levanta a sua santa lei com as duas mãos, todo o universo, todos os ímpios e todos os salvos, o próprio Satanás se ajoelha, os anjos maus se ajoelham e dizem: justos e verdadeiros são os teus caminhos. Uau! Quando Jesus estiver vindo em glória e majestade, e ele entrar na atmosfera da terra, e quando os ímpios forem ressurretos, eles vão dizer: bendito que vem em nome do Senhor. A força das circunstâncias, o poder que emana de Cristo, vai arrancar dos ímpios e do próprio demônio e dos anjos maus declarações de justiça, de amor, de um Deus que fez tudo para que Lúcifer não saísse do céu. Longamente esperou, aguardou, apelou, mas ele não quis. Um Cristo que veio a esse mundo. E então todos declaram que Deus é fiel, Deus é justo, Deus é verdadeiro. E então, como se fosse numa enorme tela panorâmica, onde todo o universo sideral, todos os mundos criados,
todos os ímpios, todos os anjos maus, os salvos dentro da cidade vão ver, como numa enorme tela, um filme. O nome desse filme se chama O Cristo, o Messias, o Salvador. É passado nesse filme o nascimento simples de Jesus na manjedoura, a sua vida de obediência aos seus pais em Nazaré, os seus atos de amor e bondade, a sua voz cheia de lágrimas em repreensão para com fariseus, saduceus e os cambistas, o seu julgamento injusto, as ações do diabo, tudo vai passar, o seu ministério vai passar, o seu julgamento mentiroso, a sua morte vergonhosa, a sua ignomínia, o momento em que ele ficou nu na cruz, foi despido, humilhado como nunca, como ninguém, preso, açoitado, cuspido, crucificado, enterrado. Mas também aparecerá a sua ressurreição. Ele depôs voluntariamente a sua vida, e Ele é a própria ressurreição, e Ele se auto-ressuscita, junto com ações de Deus, porque Deus o Pai e Deus o Filho são um, os atos de um tornam-se os atos de outro, os atos oficiais, e Cristo ressuscita quando o Pai o chama, a vida está nele. Irmãos queridos, eu li uma citação, e agora eu não lembro onde está, se você souber me ajude. Quando você lê lá em Tessalônicos assim, Jesus trará em sua companhia os que dormem. Está escrito que, o que significa essa citação literalmente, a pessoa que dormiu em Cristo, ela tem Cristo dentro dela, mesmo que esteja morto, isso é um mistério. Cristo estava morto, mas dentro dele havia divindade, e quando os justos ressuscitarem, eles virão na companhia de Cristo, porque Cristo, espiritualmente falando, esteve com ele na sepultura. E então aparece a ressurreição de Jesus, os 40 dias que ele permaneceu na terra. Imagina esse filme, você assistir, como nós assistimos um tempo atrás, aquele filme, um pouco assim, algumas coisas não eram, mas tudo bem, a paixão de Cristo, os 40 dias que ele permaneceu aqui, a sua viagem para a Galileia para perdoar Pedro, a sua ascensão e olhando para baixo disse assim, do jeito que vocês estão me vindo ir, eu voltarei, significando também o mesmo lugar, pessoalmente, corporalmente, visivelmente, tudo aparece. Ascensão de Cristo, a sua intercessão no céu é revelada, tudo é passado ali. Ah, irmãos queridos, que contraste. Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, a vil e cruel Herodias, sobre cuja alma criminosa repousa o sangue de João Batista. Que contraste do lado de fora. Do lado de dentro, como já falei, o heróico Paulo, o ardoroso Pedro, o amado João e o vasto exército de mártires, duas multidões, os mártires, a turba escarnecedora, Nero, romanistas, papistas, aqueles que assumiram o lugar de Jesus Cristo, mentindo, enganando o povo, é o juízo final. Jesus, segurando a santa lei de Deus, recebe a glória devida no irromper de admiração, transportes de adoração, e ao propagar-se a onda da melodia fora da cidade, os ímpios gritam e dizem, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Os ímpios, Satanás e os anjos maus exclamam em prostração, ajoelhados, adorai o príncipe da vida. Uau! Eu quero estar lá, do lado de dentro. Você vai estar lá, querido irmão, querida irmã, do lado de dentro, ao lado do trono de Deus. Nem que seja eu e você junto lá, na última fileira. Eu não vou estar no lado do trono. Não importa, porque haverá uma grande multidão ao redor. Ali já está bom. Pode ser o último banco. Lá não vai ter banco, último lugar. Você vai estar lá e você vai bradar. Glória, aleluia, a salvação pertence ao nosso Deus, Ele é o príncipe da vida. Agora, irmãos,
Por quê? Presta atenção nisso. Um dia eu falei aqui na igreja, eu acho que não era o tempo da pandemia, então eu vou replicar. Presta atenção nessa citação, depois eu vou te explicar. A pureza, a paz, a harmonia do céu seria para Satanás e os ímpios uma suprema tortura. Grande Conflito, página 670. Por que Jesus não leva para o céu quando ele vier, quando ele voltar, quando ele vier a segunda vez? Por que ele não leva Satanás de volta? Não leva os ímpios para o céu, não leva os anjos, por quê? Porque seria uma tortura. O céu para o perdido seria um inferno. Não quer, prefere morrer, não quer. Agora, eu vou repetir algo que eu falei aqui, eu acho que a igreja não estava fechada ainda. Guarde bem isso. A Bíblia diz que é um ato estranho de Deus o que vai acontecer, o lago de fogo. Agora, irmãos, Deus não é assassino, é um ato estranho. Deus não destrói seres criados, mesmo que perderam a sua imagem, a sua semelhança. A ira de Deus é contra o pecado, cuja presença está dentro dos pecadores. Então vamos imaginar isso aqui, eu vou repetir isso aqui de novo. Imagina que isso aqui se chama pecado, malignidade. O dia que você entender a malignidade do pecado, que mata, que destrói, isso aqui é pecado. Deus diz assim: filho, esse negócio está dentro de você, isso uma porção de gasolina. A minha glória é fogo consumidor, e a minha glória vai entrar em contato com essa gasolina e vai queimar o recipiente. Então, filho, esse negócio está aí dentro do teu coração. Você que está traindo a tua esposa, adúltero, para. Essa semana eu estou atendendo 2 casos de adultério. Para. Você que está com pecado secreto na tua vida, está aqui, escondidinho. Ninguém vê, está bonito, acomoda bem, está tudo certo. Deus sabe tudo, não é uma ameaça, é um ato de amor. Deus diz assim: filho, eu vou destruir esse pecado aí, filho. Esse negócio vai queimar, larga esse negócio. Aí você larga. Você larga, você tem Jesus aqui. A glória de Deus vem. A malignidade do pecado não está mais aqui, você foi glorificado. Mas você não, eu vou viver com a minha pornografia, eu vou viver com a minha intemperança, eu vou viver com a minha imoralidade, eu vou viver com a minha hipocrisia, com a minha mentira, eu vou viver com o meu orgulho, com a minha presunção, eu vou viver com o meu pecado. Eu não quero abandonar o meu pecado, eu não quero. Quando descer fogo e enxofre do céu, Deus vai destruir o pecado. E o pecado vai destruir o pecador. Deus não olha, irmãos, com ira diretamente para o ser humano, mas para o pecado que está dentro dele. O fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, não para você, não para mim. Por isso que o Atalaia diz assim: Deus não tem prazer na morte do perverso, mas que ele se arrependa. Deus vai destruir o pecado, e o salário do pecado é a morte. Agora, você acha que João Batista amava Herodias, que adulterava com Herodes? Por que João Batista foi tão duro? Por que ele pregava o arrependimento? Porque ele queria salvar aquele povo. E a vil e cruel Herodias, sob cuja alma criminosa repousa o sangue de João Batista. Agora imagina Herodias vendo João Batista ao lado do trono de Deus. Ela teve a mensagem, mas no lugar da mensagem ela pediu a cabeça num prato. Imagine essa cena: um soldado trazendo a cabeça do primo de Jesus Cristo, o maior dentre os homens. Está aqui a cabeça dele. João Batista entregou a cabeça, mas Herodias vai pagar com a sua própria vida eterna. Ah, irmãos queridos, por que Jesus não leva os ímpios para o céu? Porque seria tortura. Eles não querem.
Porque quem crer e aceitar está salvo, mas quem não crer será condenado. Não quer. É como você e eu, se levássemos você e eu para um ambiente promíscuo, para uma casa de prostituição. Você não tem, eu não quero entrar nisso, eu não quero, isso para mim é tortura, não quero. Assim é o céu para o ímpio. Então, queridos amigos, vamos lá, para a gente encerrar, o verso 11 de Apocalipse 20. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Presta atenção em algumas palavras. Vi um grande trono branco, grande, uma referência à importância das decisões, não um trono qualquer, não a presidência de qualquer coisa desse mundo, é o trono de Deus, onde as decisões mais importantes são tomadas. Trono, lugar de autoridade para efetuar julgamento. Branco, lugar de pureza e justiça das decisões. Não importa quem você é, não importa quem eu sou, brancos, pretos, pobres, ricos, homens, mulheres, jovens, todos. O apóstolo Paulo diz: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Quando os justos comparecerão perante o tribunal de Deus? No milênio. Quando os ímpios comparecerão após o milênio? Os justos para receberem a recompensa, a vida eterna, os ímpios para receberem a morte eterna. Quem está sentado no trono? Quem está sentado no trono? Deus o Pai e Deus o Filho. As ações de um tornam-se as ações do outro. Os atos oficiais de Deus são os atos oficiais de Cristo. Porém, quem vai conduzir o julgamento? Fecha aqui para mim, eu quero falar isso olhando nos seus olhos. Quem vai julgar você, querido irmão? Aquele que morreu por você, Jesus. Ele recebe a autoridade quando é glorificado, quando é exaltado. Ele recebe a autoridade para ser o juiz. Deus o Pai o autoriza, mas Ele conduz o julgamento. E sabe o que Ele vai mostrar? A santidade da sua lei, as suas mãos, a fronte ferida. Por isso que Satanás, os anjos maus, os ímpios, os perdidos, os salvos e todo o universo vão dizer: o Senhor é justo, o Senhor foi amor, o Senhor é amor, o Senhor nunca mudou. Você e eu seremos julgados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele é fiel, verdadeiro e justo. Grande Conflito, página 666, diz assim: na presença dos habitantes da terra e do céu reunidos, é efetuada a coroação do Filho de Deus. E agora, havendo sido investido de autoridade e poder supremos, o Rei dos Reis pronuncia sentença sobre os rebeldes contra o governo e executa justiça sobre aqueles que transgrediram sua lei e oprimiram o seu povo. Um dos versos que eu mais gosto da Bíblia é assim: Deus fará justiça aos seus escolhidos. Agora, fica olhando para Herodes, aquele assassino cruel, que mandou matar todas as crianças de Belém e ao redor, para tentar destruir Jesus, um instrumento do diabo. Se coloca no lugar de Herodes, que oprimia o povo de Deus. Nero, ali um monstro da crueldade. Ali está sua mãe, para ver o que fez do seu filho. Quantos cristãos incendiou, iluminava partes de Roma com corpos de mártires. Os mártires estarão lá do trono de Deus, e Nero estará lá. Ah, irmãos queridos, o trono de Deus, um trono de amor. Verso 12: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então abriram-se os livros da vida deles. O livro da vida também foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. A decisão da pessoa, a escolha da pessoa, está aqui, ó. Esse que você escolheu, não tem nada mais para esconder. O que está encoberto há de ser descoberto, o que está oculto há de ser revelado. Está aqui, a tua vida está aqui.
Você não vai mais esconder os teus pecados da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, de quem quer que seja, a tua hipocrisia, a tua mentira, os teus enganos, está aqui. Perante Deus, perante o trono de Deus. Agora você acha que Deus vai olhar com prazer? Eu vejo Deus sofrendo nesse momento, não é um ato de prazer, é um ato necessário para salvaguardar os seus filhos e implantar o seu sonho dessa terra habitada por seres que o amarão por toda a eternidade, diante do trono de Deus. Irmãos queridos, a Bíblia diz que a terra e o céu fugiram, uma expressão que indica poder absoluto daquele que se assenta no trono e da existência transitória desse mundo. A ordem eterna das coisas será de natureza completamente nova, e então é um novo dilúvio que está chegando, o lago de fogo, tudo entrará em comoção. Os mortos, interessante, quando a Bíblia fala dos mortos salvos, diz assim: os que dormem, os que ressuscitarão, os que dormiram em Cristo, os bem-aventurados, os fiéis, os justos. Mas aqui só fala os mortos, a morte, a morte, a morte. Não tem nada depois disso. É a segunda morte, não tem nada depois disso. Mas quem morre em Jesus, a primeira morte, tem muita coisa, sobretudo a vida eterna. Em qual grupo você se encontra, querido irmão? Os justos vivos ou os vivos mortos? E se a primeira morte chegar, será a morte para a morte eterna ou o sono para a vida eterna? 6 vezes nesse texto de 11 até o verso 15 aparece a palavra morte ou mortos. Os grandes e os pequenos, a posição na vida não influencia em nada este encontro com Deus. Não importa se eu fui um pastor, não importa quem eu fui, importa quem eu aceitei e o que eu fiz da minha vida. Se eu deixei Jesus ser gerado em mim, Jesus ser formado em mim, se eu fui santificado e salvo. Muitos passam impunes nessa vida da justiça nos tribunais humanos, porém no juízo final ninguém escapará da justiça completa de Deus. Quando o ímpio tiver que prestar contas das suas ações, muitos grandes serão vistos em sua verdadeira condição: mentirosos, enganadores, corruptos, ímpios, falsos. Eu nunca sofri um assalto à mão armada na minha vida. Graças a Deus, nunca tive que passar por isso. Mas nessas férias, nós tínhamos recebido um chamado para trabalhar nos Estados Unidos. No mês de maio, havíamos aceitado pastorear uma igreja lá, e depois oramos muito, desistimos, achamos que tínhamos um compromisso aqui ainda por um tempo. Mas tínhamos as passagens, e fomos então ao México. E as pessoas disseram: olha, cuidado com a corrupção, não generalizada, mas a corrupção que existe na polícia. Eu falei: mas isso é um absurdo, provavelmente você será assaltado pela polícia. Eu falei: mas isso é um absurdo. Então eu esqueci minha carteira de motorista em casa, ficamos lá uma semana sem carro. Aí chegou a carteira de motorista, aí alugamos um carro. Na madrugada que nós vimos para pegar o avião para vir embora, estávamos indo para o aeroporto 4 horas da manhã, horário para entregar o carro, horário para embarcar, tudo às pressas. Já estávamos ali 15 dias. Eu andando dentro da velocidade da pista, que eu sabia que era 70 km por hora. Sabia que tinha um posto policial. E quando eu faço a curva dentro da velocidade, uma lanterna faz eu parar. E eu e minha esposa fomos assaltados pela polícia. Ele exigiu $300. E eu tive que negociar o meu assalto em $200 para eu poder sair dali, porque foram várias ameaças de prisão. Eu sabia que era um assalto. Eu fui assaltado pela polícia, muito legal. Perdi mais de R$1.000. Espero que esse ser humano um dia se arrependa de ser um ladrão vestido com uma farda policial. Não fiquei triste pelo dinheiro, mas pela atitude. Pelo dinheiro sim, vamos, convenha, $200 não é brincadeira. Mas ser assaltado pela polícia, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu ficava virado, se eu ficava bravo. Eu só dizia assim: senhor, eu preciso embarcar, o voo não vai me esperar, eu não posso perder o avião. Ele não sacou a arma, ele me ameaçou de diversas formas. Eu não sei a que ponto ele chegaria. Ele foi muito bruto, muito estúpido, muito grosso, muito ameaçador, deu ordem de prisão. Eu falei: eu não posso subornar o senhor, não vou subornar o senhor não está entendendo, passa o dinheiro.
Eu falei, vamos negociar o assalto. Eu vou lhe dar $100 para eu ir embora. Não, eu só aceito $200. E eu fui assaltado, entreguei, para não ser preso injustamente, porque ele estava sozinho, e ele ia mentir, ele ia fazer o quê? Eu poderia chamar um advogado, não tinha condições, eu não subornei ninguém, jamais faço isso. Eu fui assaltado por um policial. Essa história vai ficar. Eu sei que isso não vai chegar para você, querido policial, que me assaltou. Talvez chegue, porque algumas pessoas estávamos entrando no ônibus, eu e minha esposa, e aí, pastor Gilson, eu fui até aqui, que bom que a gente está se comportando, eu e minha esposa. Quem sabe esse policial um dia chega esse vídeo para ele, porque essa semana eu recebi um e-mail dos Estados Unidos, em inglês, fazendo ameaças contra a minha pessoa por pregar o evangelho apocalíptico. Quem sabe um dia esse soldado que me assaltou, ouça essa palavra, quem sabe ele tem um parente adventista do sétimo dia assim, você roubou um pastor, não importa se foi pastor ou não, mas afinal de contas era um pastor. Então, irmão, um dia você vai me devolver, fora da cidade ou dentro. A posição na vida não influencia em nada o nosso encontro com Deus. Você já parou para pensar que o verdadeiro arrependimento e o abandono do pecado apagará com o sangue de Jesus todos os teus pecados e maldades? Isso é graça. Ninguém pode fugir desse momento. Eu não sei se você, em algum momento, para e pensa o dia que você se encontrar com Deus. Deus ama você. Jesus ama você. O seu sangue quer perdoar, quer purificar. Sabe por quê? Porque um dia vai se cumprir o que está em Apocalipse 20, verso 13 até o verso 15. E deu o mar os mortos, os que neles estavam, a morte e o além, os mortos os que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, verso 14, a morte e o lugar dos mortos, inferno, a morte e o lugar dos mortos, os cemitérios, as sepulturas, os lugares onde as pessoas foram foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Você está vendo aí uma enchente na Europa Ocidental, na Alemanha Ocidental. Você deve ter uma noção do que foi o dilúvio, um mar de águas. E como a arca foi preservada por um milagre de Deus, Jerusalém será preservada porque Deus estará ali e ao lado, um lago de fogo. Você já leu a história do Vesúvio, no ano 79? A cidade de Pompeia, lavas, cinzas, quantas pessoas morreram e outras cidades ao redor. Agora imagine o planeta Terra, e vai cobrir tudo num enorme lago de fogo. E o que está revelado? Alguns vão queimar assim, ó. Não sei porquê, não sei te explicar, mas alguns vão queimar alguns dias. Eu acho que nesses dias estarão Herodes, Anás, Caifás, Pilatos e quem cuspiu em Jesus, Nero, Hitler, eu sei lá mais quem. Alguns vão queimar alguns dias, e Satanás vai queimar muitos dias. Não vai ser uma morte instantânea, vai pagar pelo que fez. Por quê? Porque o pecado é tão grande, tão enorme, que vai demorar para queimar. Alguns é palha, mas alguns são pedra, fogo. E o fogo vai demorar para queimar. Deus fará justiça. Desculpa. Não. Para aí. Eu não preciso pedir desculpa para você. Eu não sou um profeta. Eu tenho que anunciar a mensagem do profeta. E o profeta diz que você estará dentro da cidade, ou você estará dentro de um lago de fogo. Ou você estará com Jesus ou com Satanás. Aqui nessa vida há vários caminhos. Você pode escolher. Mas no final você sempre vai entender que todos os caminhos levam somente para dois lugares. Ou Jesus e a vida eterna, ou o lago de fogo e a morte eterna. Ou você estará dentro da cidade, como Noé e a sua família dentro da arca, ou você estará com os ímpios fora da arca, ou fora da cidade. Não um dilúvio de águas, que já foi terrível. Imagine um lago de fogo, o juízo final, a morte eterna. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ah, irmãos queridos, isso é um chamado de Deus para você e para mim. Isso é um chamado de Deus. Deus não quer
jamais Deus vai querer que você se perca. Agora, uma coisa tem que ficar bem claro para você e para mim. Você foi avisado. Você sabe. Sabe, eu vou pedir que o Juninho toque para a gente encerrar. Conforme a gente não combinou, Juninho. Muitas vezes eu fico pensando, será que aquela profecia, haverá paz e segurança e repentina destruição, já se cumpriu ou vai se cumprir? Agora, o que vai vir em 2022? Será que começou já o romper do processo ômega que está acontecendo em nosso meio? Isso já sim, nós vamos fazer uma vigília sobre isso. Mas ainda haverá um tempo de paz e segurança, entre aspas, nesse mundo, ou já é a repentina destruição? Queira Deus que os bons tempos já tenham passado. Porque segundo os meteorologistas e apresentadores de jornais, a ciência diz, presta atenção, humanidade. Queira Deus que não haja mais paz, porque segurança não tem. Queira Deus que venha a repentina destruição, mas que venha para você e para mim a repentina e eterna salvação. Aonde está o seu nome? Quando você entrou ali, ou em algum outro lugar, você batizou como eu, e depois achou que aquilo era sem valor e teve que rebatizar. Eu tive que rebatizar, louvado seja Deus. Teu nome está onde? No livro da vida ou no teu livro? Em algum livro está, ou no teu ou no de Deus, para a vida eterna ou para a morte eterna. Se é o teu livro, o livro da tua carne, das tuas regras, dos teus mandamentos, da tua vontade, você está perdido, filho. Agora, se é o livro da vida, o livro do Cordeiro, Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, uma revelação de amor. Apocalipse 20, 7 a 15, uma revelação de amor, dada por Deus, que é amor, por Jesus, o amor encarnado, pelo Espírito Santo, o amor entre nós, pelo anjo que substituiu Lúcifer, entregue ao apóstolo do amor para dizer que o seu nome esteja no livro da vida, e não no teu livrinho, porque o teu livrinho vai queimar. O livro da vida, não. Coloca o PowerPoint para mim. Na década de 1740, houve um grande revivamento na América do Norte, especialmente na região para cima de Nova York, estado de Massachusetts, Connecticut. E um dos responsáveis por promover este revivamento foi Jonathan Edwards. Nasceu em 5 de outubro de 1703, morreu em 22 de março de 1758, apenas com 54 anos, por causa da varíola. E o mais famoso sermão de Jonathan Edwards chama-se Pecadores nas mãos de um Deus irado. Se você ler o sermão, Jonathan Edwards não tinha toda a luz, era um homem de Deus, morreu em Cristo, era um puritano, congregacionalista, calvinista, não tinha toda a luz, morreu jovem. Ele cria que a alma era imortal, o que é errado, a alma é mortal, Ezequiel 18, e ele também cria no fogo eterno, as pessoas queimando no inferno para sempre. A palavra eterno no grego é enquanto dura a matéria. Então, já falei isso aqui, se eu pegar essa folha de papel e atear fogo, ela vai queimar, ficarão as cinzas, ela queimou eternamente, não tenho mais como reconstituir as cinzas dessa folha de papel, é uma ação concluída, eterna, as consequências são eternas. Mas Jonathan Edwards, ele cria que os ímpios ficariam queimando eternamente, o que jamais Deus faria. Alguns dias vão ficar, Satanás mais, mas eternamente não. Mas ele pregou esse sermão dizendo que se você não aceitasse Jesus, você ficaria no inferno, nas mãos de um Deus irado, queimando você, eternamente queimando você. Isso não é bíblico, não é assim.
diz que as pessoas se agarravam ao banco, tremiam, gritavam, se jogavam ao chão com medo do lago de fogo eternamente queimando. Esses tipos de sermões, e esse famoso sermão, causou um grande revivamento espiritual. Bares foram fechados, bebidas alcoólicas abandonadas. Não é assim que vai acontecer, mas vai acontecer. Haverá um lago de fogo, não nas mãos de um Deus irado, nas mãos de um Deus de amor, que odeia o pecado que te destrói, que odeia a malignidade, as injustiças, que odeia as ofensas, as blasfêmias. Esses dias atrás, você sabe, o pastor Rodrigo Silva, o pastor Michelson Borges, Leandro Quadro já responderam a blasfêmia de uma live, comparando Deus a uma barata. Blasfêmia, ofensa ao Espírito Santo, vileza, baixeza, que dê a solenidade, que dê o respeito, a honra àquele que morreu na cruz por você. O meu Deus, o nosso Deus, não é um inseto, não é um bicho, não são coisas, é o Theos, é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz assim: se eu sou Deus, aonde está o respeito para comigo? Aonde estão aí lanchonetes que já vendem uma imundícia de alimentação, colocando crianças para dizer que o pecado é uma coisa que deve ser ensinada desde o berço? Ontem à tarde eu fui caminhar num parque, e estava um grupo de crianças de 7 a 10 anos, e um DJ, num parque, lugar que você quer tirar um pouco o barulho da tua cabeça, nessa poluição sonora de São Paulo, um barulho. E como eu não podia ir para dentro do parque, por causa do meu joelho que ainda está operado, eu fiquei caminhando ao redor, eu tinha que ficar ouvindo aquelas imundícias. E as crianças dançando, e as expressões eram: isso é muito sexy, isso é muito sexy. E algumas expressões assim satânicas que envolviam outras coisas. E os professores e as crianças dançando e fazendo assim simulações sensuais. Eu olhei para aquilo, eu 2 vezes eu fui para perto, falei: não tenho autoridade para fazer isso. Chegar para uma professora daquela: professora, você está ouvindo o que está cantando? Mas assim, coisa muito, muito vil, que eu não posso falar aqui, além dessa que eu falei. Mas faz a posição que é muito sexy. Aí as crianças faziam posições extremamente imorais, crianças sendo... Eu falei: meu Deus. Sentei na escada, uma escada que tinha ali, fiquei olhando para aquelas crianças, dizendo: meu Deus, tem misericórdia dessas crianças. Que mundo que a gente vive. Um mundo cada vez pior, mas um cristão cada vez melhor, pela graça e pelo sangue de Jesus. Jesus em breve vai voltar, e eu estarei dentre os salvos, não por mim, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo. E eu quero a minha igreja do NASF São Paulo lá. Eu quero você, meu querido irmão, minha querida irmã, junto comigo. Eu quero a minha esposa, eu quero a minha filha mais velha e o meu genro, eu quero a minha filha mais nova, viva dentro da cidade eterna. Não nas mãos de um Deus irado, mas nas mãos de um Deus amor. E sabe como termina? O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. A glória de Deus, o governo de Deus foi reivindificado. O universo inteiro está purificado. O caráter de Deus foi reivindicado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que é o centro, daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, e gozo é muito maior do que alegria, em perfeito gozo declaram: Deus é amor. Aqui Moisés,
Assim termina o grande conflito. Pode tirar a tela. Assim termina a grande controvérsia. Se você pegar o livro Caminho a Cristo, começa dizendo: Deus é amor. Sempre foi, sempre o é, sempre será. E o grande conflito e o juízo final, perante todo o universo criado, os ímpios, todos, uma única sensação, certeza e segurança: Deus é amor. Por isso, a profecia é um recado de amor. Haverá um juízo, haverá um dilúvio de fogo, um mar de fogo, e Deus quer que você esteja do lado de dentro, seguro na cidade santa. Por isso, eu vou pedir perdão para quem ia cantar. Aliás, vocês vão cantar depois. Nós vamos cantar o hino. Você tem aí, coloca no Inário Adventista o hino 168. Eu quero que vocês cantem comigo. Eu quero que os irmãos que estão aqui na igreja fiquem em pé. Eu sei que hoje nós ultrapassamos o tempo. O pastor está reestreando após as férias, está muito animado, falou demais, mas não tem problema. O pessoal da Escola Sabatina, me perdoe, só por hoje. É o hino, o título do hino é Vida ou Morte, não é A Última Hora. Coloca a letra da última hora aí. Pode gastar tempo, não tem problema. Você que está em casa, você pode almoçar mais tarde. Nós vamos voltar com a igreja em agosto, se Deus quiser. Nós vamos cantar, depois vocês vão cantar, tá? Pode vir fazer o louvor aqui. Coloca a letra A Última Hora. Nós estamos vivendo, irmãos, não na última hora, nos últimos segundos desse mundo. E eu já passei 8 segundos no meu sermão, 8 minutos. Vamos lá. Acharam uma letra? Tudo combinado. É a última hora mesmo, não tem problema. Está aqui, ó. Sai aqui, sai lá. Ok? Começou. Você que está em casa, meu irmão, minha irmã, eu acho que você deveria sair da cama e ficar em pé. Eu acho que você deveria ficar em pé na sala, como nós estamos em pé aqui. É um chamado de Deus, é o convite de Deus, é a mensagem de Deus dizendo: permaneça firme com Jesus, esteja dentro da cidade santa, porque o teu nome já está dentro do livro da vida. Cante, louve o nome do Senhor. Esta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino has de ter, ó amigo? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz deste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso sorriste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz.
Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Com a alma manchada não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os salvos remidos por Cristo poderão ter entrada nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Eu vou fazer uma oração e depois, eu não sei se é o quarteto, o trio que vai cantar. O trio vai cantar para o teu enlevo espiritual, o teu crescimento espiritual. Então fique aí. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu caminhar com Jesus em direção ao portão do céu. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo nós te adoramos, porque a profecia é uma revelação de amor de um Deus que foi obrigado a mandar um dilúvio para salvar uma semente e manter a raça humana. E um Deus que avisa que um dia haverá extinção da morte, do lugar da morte, do inferno. Um Deus que avisa que haverá um dilúvio de fogo para purificar essa terra da impiedade, da malignidade, da blasfêmia, da ofensa ao teu nome e ao teu caráter. Pecado e pecadores já não mais existirão, demônio não mais existirá, os anjos maus não existirão. E então se cumprirá o propósito eterno de Deus. Aqui será a morada dos remidos e desenvolveremos um caráter simétrico. Cresceremos em todas as áreas da nossa vida e viveremos com Deus, o nosso Pai, Deus Jesus Cristo, Deus o Espírito Santo e os nossos anjos por toda a eternidade. Mas para isso, ó Deus, o Senhor é obrigado a destruir o mal que o Senhor nunca criou. E o Senhor avisa o que vai fazer, porque tu sempre foi e tu és amor. E a mensagem maior do amor nesse tempo do fim, revelada no livro da Revelação, o Apocalipse, foi através do apóstolo do amor, que recebeu das mãos de Gabriel, que recebeu das mãos de Jesus, que recebeu das mãos de Deus Pai. Deus continua sendo, Deus sempre será amor. Portanto, a mensagem da segunda morte, a morte eterna, a mensagem do juízo final, é uma mensagem antecipada de amor, dizendo: filho, entregue-se a mim, porque só através do meu sangue os teus pecados serão lavados e perdoados. Abençoa aqueles que assistiram essa mensagem, aqueles que foram alcançados pelo poder do Espírito Santo. Se alguém precisa de profundo arrependimento, mudança, reforma e transformação, como todos precisamos, ó Deus, que nós não vacilemos entre dois senhores, mas permitamos que Jesus seja quem Ele é, o Deus da nossa vida. Nos abençoa sempre, nos dê o Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Porque não foi hoje, não sei, e quando será também não sei. Mas quem sou eu para questionar as coisas que vê
coisa certa estou, que meu Jesus jamais falhou, e é muito sábio para errar, se ainda não voltou, é tempo de pensar e ainda mais Jesus amar, amar. Quem sabe está a esperar que eu tenha mais fervor a fim de encontrá-lo em paz, encontrá-lo em paz. Porque eu sou de 22, então eu casei com 21 anos. E logo em seguida eu tive um filho. E quando eu cheguei aqui em Itajaí, eu já cheguei com uma criança de 6 meses. Eu tive que vir para cá porque o meu marido tinha uma paixão por Itajaí. O pai dele era farmacêutico antigo aqui e era o médico da cidade. Então ele, como médico, ele veio substituir o pai. E ele, quando chegou, no dia seguinte, ele disse para mim, desce. Eu disse, por quê? Ele disse, não tem ninguém para me ajudar. Você tem que descer. E eu desci e nunca mais subi. Porque eu trabalhei a vida inteira no consultório com ele. A cidade era muito primitiva. Isso não tinha esses edifícios que tem hoje. Hoje Itajaí progrediu, hoje é uma cidade para frente, mas não, era uma cidade de casinhas baixas assim, porta e janela, era cheio de mato, não era calçada, era barro e eu andava a cavalo pela cidade. A gente recebia muito pela consulta uma galinha, ovos, uma dúzia de ovos. Era tudo muito primitivo. E eu trabalhei com ele até ele morrer. Então eu pensei, o que eu vou fazer da vida? Aí eu lembrei que ele sonhava com aqueles aparelhos modernos de imagem. E eu disse, o que eu vou fazer? Vou botar uma clínica de imagem. E me joguei para isso. Montei hoje a clínica de imagem que eu tenho, com muito esforço, porque eu já estava sozinha, sem ele, e um pouco a minha filha me ajudou. Mas quem enfrentou a situação toda fui eu. E hoje a nossa clínica é uma clínica de primeiro mundo. Eu tenho 5 netos trabalhando ali. Então foi uma vida de muito trabalho. Foi uma coisa interessante, porque a religião não fazia parte do meu foco. E eu conheci a Rose, uma pessoa que é da igreja adventista. E eu perguntei para ela, tu sabes a Bíblia? Ela perguntou para mim, dona Eugênia, a senhora não quer ir conosco no nosso grupinho que nós temos em Cabeçudas? E antes dela ir, toda vez ela passava por aqui, vamos, dona Eugênia, e eu nunca ia. De repente eu comecei a pensar, mas como? Pelo menos uma vez eu tenho que ir. E aí comecei a ir com ela. E comecei a me interessar. Porque lá também era estudo bíblico. E eu comecei a me interessar. De repente, eu comecei, que coisa linda que é o estudo da Bíblia. Como Deus se manifesta de uma maneira linda na Bíblia.
E me apaixonei por aquilo. Eu disse para ela, Rose, eu quero aprender, mas eu tinha vontade de começar pelo Apocalipse. Aí ela disse, a senhora quer mesmo? Eu já quero na minha casa. Aí eu fiz um grupo pequeno, de umas 6 ou 7 pessoas, em torno dessa mesa aqui. Eu quero dizer que a Igreja Adventista, para mim, descortinou uma nova perspectiva de religião. Porque eu lidei com a palavra de Deus. Então, não se discute a palavra de Deus. Eu, a vida inteira, me dediquei às coisas minhas. Eu fiz uma clínica